Crônicas, capítulo 18. Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos ciros, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales, senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que esse não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira, e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. A guerra contra Ramote-Gileade e a morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então, entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel.
Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo Crônicas, capítulo 19. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais. E tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. E em toda diferença que vier a vós e vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei, também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas, capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não ardeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis.